Conseguir uma nota boa na redação do Enem, a gente sabe que isso pode mudar completamente o futuro de um estudante no Brasil. Mas e se o melhor jeito de aprimorar a própria escrita fosse, na verdade, revisar o texto de outra pessoa? Parece meio estranho, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar numa tese de doutorado sobre uma ferramenta chamada Revisão Online, que aposta tudo nessa ideia. Para a gente entender essa proposta a fundo, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver o tamanho do desafio que é a redação do Enem. Depois, a gente entra no poder surpreendente da revisão. Em seguida, como a ferramenta Revisão Online bota isso em prática, qual foi o impacto real na escrita da galera e, por fim, a grande lição que fica disso tudo. Então, vamos começar pelo começo. É fundamental entender o peso da redação do Enem. Isso aqui não é só mais uma prova, não. Para milhões de estudantes, é literalmente o passaporte para a universidade. A pressão é gigantesca e a dificuldade de escrever um texto de qualidade é uma realidade para muita gente. E assim, os números não mentem, viu? Eles mostram bem o tamanho desse desafio. Os dados do INEP ali de 2019 a 2021 mostram que a grande maioria dos candidatos não consegue chegar nem perto dos 600 pontos. É como se fosse uma montanha mesmo, que precisa ser escalada. E a base dela, onde está a maior parte do pessoal, é enorme. Ou seja, ter dificuldade é a regra, não a exceção. E o cenário fica ainda mais pesado quando a gente olha para esse número. Só em 2021, mais de 44 mil redações levaram nota zero. E olha o detalhe importante, isso sem contar quem entregou a prova em branco. São pessoas que escreveram, que tentaram, mas que, por algum motivo, cometeram um erro grave que eliminou a redação. E qual é o erro mais fatal de todos? Bom, os dados do INEP são bem claros. É a fuga total ao tema. Entender que esse é o principal motivo para a anulação da redação ajuda a gente a sacar por que uma ferramenta focada em análise textual, como a que vamos ver, pode ser tão importante. Ok, se o problema é tão claro assim, qual seria a solução? É exatamente aqui que a tese que a gente está analisando traz uma visão que vai contra o senso comum, uma visão sobre o poder da revisão. A chave para escrever melhor talvez não esteja onde a maioria das pessoas imagina. O conceito principal da pesquisa é a chamada revisão por pares. O que é isso? É basicamente uma estratégia onde os estudantes avaliam os trabalhos uns dos outros. A grande aposta é que esse processo melhora não só quem recebe o feedback, mas principalmente quem oferece a avaliação. E essa citação aqui, de Lundstrom e Baker, resume perfeitamente a grande sacada da tese. Dar é melhor do que receber. Os benefícios da revisão por pares para a escrita do próprio revisor. Ou seja, o aprendizado mais profundo pode acontecer justamente quando a pessoa está analisando o texto de um colega. É uma inversão de perspectiva bem interessante, né? Mas tá, como é que a revisão funciona na nossa cabeça? Dá para dividir o processo em 3 etapas. Primeiro, definir a tarefa, ou seja, o que eu estou procurando aqui. Depois, avaliar o texto, que é onde estão os problemas. E por fim, selecionar uma estratégia, que é como eu conserto isso. É um processo mental bem estruturado que bons revisores fazem, às vezes até sem perceber. Certo, mas como é que a gente transforma essa teoria toda em algo prático, palpável? É aí que entra a ferramenta Revisão Online. Vamos ver agora como ela foi pensada para guiar os estudantes exatamente nesse processo de revisão. E a ferramenta bem completa, ela funciona num sistema de revisão por pares duplo cego, ou seja, ninguém sabe quem escreveu nem quem revisou o texto, para garantir a imparcialidade. Os critérios são todos baseados nas competências do Enem e tem de tudo um pouco. Sugestão automática de gramática, o minerador de texto para detectar fuga ao tema e até módulos bem estruturados para dar feedback em escrever o texto. Mas o pulo do gato aqui é como a ferramenta guia quem está revisando. Em vez de só falar, comenta aí, ela oferece checklists, escalas de avaliação, comentários diretos no texto. Isso transforma uma tarefa que poderia ser super vaga em uma análise estruturada, quase objetiva. É como dar um mapa para o revisor não se perder. A ferramenta usa uma abordagem que a gente pode chamar de híbrida, porque combina o melhor dos dois mundos. De um lado tem um olhar do colega humano, que foca na argumentação, na clareza, no estilo. Do outro, ferramentas automáticas que pegam erros de gramática e a tal da fuga ao tema de forma instantânea. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria. Mas a pergunta de $1 bilhão é: e na prática? Funcionou? Uma ferramenta como essa realmente consegue fazer alguém escrever melhor? Vamos para os resultados. E a resposta, em números, é um sonoro sim. A nota média dos participantes na primeira redação
foi de 674. Depois de usarem a ferramenta, essa média subiu para 716. A pesquisa mostra que esse aumento é estatisticamente significativo, ou seja, a melhora foi real e mensurável. E onde exatamente eles melhoraram? O crescimento foi em todas as 5 competências do Enem, mas os ganhos mais fortes foram na competência 4, que é sobre coesão textual, e na competência 5, a famosa proposta de intervenção. Isso mostra que a ferramenta atacou pontos muito específicos e importantes da redação. E nada melhor do que ouvir de quem participou, né? Um estudante entrevistado na pesquisa soltou essa pérola aqui, olha só. Foi fazendo a minha primeira revisão, chegando na parte da proposta de intervenção, que eu percebi que as minhas redações nunca tinham uma com todos os itens. Gente, isso aqui é ouro. Mostra exatamente o momento do clique, a hora que a ficha cai. Esse fenômeno é o que a tese chama de efeito reflexo. As pessoas que participaram do estudo contaram que, ao identificar repetições e falhas nos textos dos colegas, elas passaram a enxergar os mesmos problemas na própria escrita com muito mais clareza. Revisar o texto do outro funcionou como um espelho. Tudo isso nos leva, então, à grande lição dessa pesquisa. A ideia de que escrever é, na sua essência, um ato de reescrever. A principal conclusão é que escrever bem não é uma atividade solitária. O feedback crítico, tanto o que a gente dá quanto o que a gente recebe, é uma parte central do aprendizado. E o que essa pesquisa mostra é como a tecnologia, como uma ferramenta como a revisão online, pode organizar essa troca para que ela seja muito mais poderosa. Então, fica a reflexão final. E se o segredo para se tornar um escritor ou escritora melhor não estiver apenas no próprio texto, mas sim escondido no texto de um colega? Essa ideia, que vai contra o que a gente costuma pensar, é o coração dessa pesquisa e deixa muito o que refletir sobre como a gente realmente aprende a escrever.